Então, Tem um aqui bem simples, mas que é uma necessidade mundial. Como sobreviver às crises? Sobreviver às crises. A primeira coisa que você tem que fazer é saber que tudo passa. Passam as crises, passa o que é bom, passa o que é ruim também. Então, nada dura eternamente, né? Então você relaxa. Segundo, é você ter um olhar buscando encontrar a parte positiva daquela crise. Porque a gente só olha o que nos toca de forma direta, mas a gente não olha que as crises nos ensinam, inclusive o desapego. A maior parte das crises a gente sofre, inclusive quando morre um parente querido, um amigo querido, é pelo apego que a gente tem. A gente esquece, quando você tem família, que todo mundo vai desencarnar um dia, mas a gente acha que aquilo tem que ser eterno. Aí quando você chega, eu perdi, não sei o que, não, você não perdeu porque a vida é eterna, a vida do espírito. Mas o que acontece com a gente quando está encarnado? A gente se preocupa com a forma. E a forma que nos faz achar que vida do outro lado tinha que ser igualzinho, com o corpo, com os mesmos sentimentos, com as mesmas vontades, com os mesmos prazeres. E não é assim. As energias se alteram, mas elas continuam existindo. Entendeu? Então a morte é um conceito. Ela não existe como algo que acabou. Acabou um corpo, mas não acabou uma vida. Então, isso é uma coisa que acontece com todos nós. É muito difícil você sentir tranquilo, por exemplo, uma mãe vendo o desencarne de um filho. Isso é uma coisa que a gente não tem nem como consolar, porque é natural. Mas, de qualquer maneira, a gente não deve olhar com esse viés só do que é negativo, do que nos toca de forma negativa. É aquilo que é popularmente conhecido, né? Conhecido, é você olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Porque ele está no meio, mas se você olhar que ele está meio vazio, o problema é seu. Mas você olhando assim, não, está meio cheio, porque o que eu tenho aqui até aqui está bom, dá para fazer alguma coisa. E aí você vai ver que vencer a crise é, antes de tudo, vencer a você mesmo, as suas imperfeições. Porque na medida que elas se resolvem, as crises não têm o mesmo sentido, o mesmo efeito, por mais grave que seja a situação. Vê que eu falei situação, não falei crise. Deu para entender? Se não concordar, pode discordar. Aliás, eu quero que discorde mesmo, para a gente, né? Isso é importante. Mas tudo começa com a gente, né? Tudo começa. É óbvio, é porque a gente tende a uma coisa na natureza humana que se chama o egocentrismo humano. Nós somos seres egocêntricos. A gente sempre costuma olhar em torno de nós. A gente nunca olha que o universo é tão infinito que nós não somos absolutamente nada para ser importante, mas ao mesmo tempo somos muito importantes. Porque se somos parte desse todo, a gente tem que se sentir como parte de Deus, né? Por isso, você já vem em Calel, você sabe, a gente tem que dizer, eu sou o máximo, no universo só tem um igual a mim. E aí, você cuida de uma coisa importante para não ter crise, vencer sua autoestima. Porque a coisa que mais é abatida na crise é a autoestima. Eu fracassei, não consegui. Aí começa a olhar para outros achando que o outro não está em crise. Às vezes ele não está em crise de dinheiro, disso, daquilo, mas pode estar numa crise existencial que ele... Quanta gente rica você vê se suicidar? Teoricamente era para ele estar feliz da vida, né? Cheio de dinheiro. Quando ele perde. Mas quando ele perde, não. Quando ele vê que o dinheiro dele trouxe uma coisa terrível para a natureza humana que chama-se solidão. Todo rico sofre de uma certa solidão. Mas eu conheço o fulano que não é bem assim. Não, você não sabe o que passa dentro dele. Por quê? A pessoa, quando é rica, ela começa a ver que os seus amigos não são tão amigos. Eles são pessoas interessadas.
é uma coisa complicada. Não vou dizer que não existam pessoas que são valorizadas pelo que são, pela pessoa, né? Mas, de um modo geral, quando você vê uma pessoa rica, você fica interessado. Pô, é interessante, né? A pessoa tem dinheiro, eu vou estar pelo menos numa boa ali. Eu pelo menos não vou pagar o almoço. E quando você fala com certas pessoas numa época que estamos passando, eu acho que do mundo, que você fala, a pessoa, eu tenho reparado isso, a pessoa não escuta, ela não está te escutando, eu acho que ela nem está te vendo. E ela não fala dela. Eu acho que você não fechou a janela direito, estou te dando um exemplo. Mas aí ela usa e só te ataca. Isso aí ataca com muita agressão as pessoas. Não, isso aí é que o mundo... Como você reage a isso? Não, pois vou explicar primeiro a origem disso aí, que é a maneira de ver. O mundo está de tal ordem, se desconectando da natureza, em que as pessoas só veem as materialidades. Quando você critica alguma coisa para o outro, é um incômodo. Ela jamais vai olhar que a sua crítica teve um viés construtivo de evitar alguma coisa ou de construir alguma coisa. Ou até um erro que você cometeu. Não importa. O que importa é que as pessoas estão cada vez menos acessíveis aos sentimentos dos valores. Todos estão com o seu direcionamento de vida para os preços. O que eu chamo de preço? É tudo que é medida. Tudo que tem uma medida não tem valor. Eu vou perguntar, quanto custa essa tua saia? Você vai dar um preço. Você não vale nada. Você não vai carregar ela para lugar nenhum. Qual é a tua idade? Você vai dizer, vai mentir um pouquinho e tal, mas não tem problema. Ou você vai dizer a tua idade. Aí também não tem valor, porque o tempo passa igual para todo mundo, então não tem valor. Mas se você achar, não, eu sou mais nova que a fulano, e a coisa engraçada, as pessoas hoje se comparam pela idade, tá acabada, eu estou melhor. E aí fica assim, mas tudo olhando para o viés material. Ninguém olha, poxa, que bacana, aquela pessoa tem mais idade que eu espero, olha só, a humildade, eu espero ter mais sabedoria, ou ter a sabedoria que ela já alcançou, por exemplo. Ninguém vai pensar nisso, porque não é um preço, é um valor, a sabedoria. E às vezes você vê jovens com mais sabedoria que outros que não souberam viver e que até o último minuto de vida se preocupa com a qualidade do caixão, porque vai pegar mal ele ser enterrado como indigente. A pessoa é toda acostumada com... Ele é capaz de estar lá na azul com assim, com o caixãozinho fechado, porque senão vai pegar mal, o que vão falar de mim? Ele morre pensando na vaidade dele. Como isso está comum? Hã? E como isso está comum? Tudo que você está falando aí, como isso está comum agora nessa época? Não, mas não é agora, é que a humanidade foi... Você quer ver uma coisa? Eu vou te dizer uma coisa. Como está mais visto? Vou dizer para você entender. Antigamente, você comia uma laranja, de repente até você sabia qual era o pé que aquela laranja foi colhida. Você evacuava o que restou da laranja, você sabia que ia para uma fossa que estava ali perto. Hoje, você não sabe de onde vem e nem para onde vai. E, aliás, você não está nem aí para isso. Esse já começa a ser a primeira coisa da natureza. A gente perde a ligação com a natureza. As ligações que você tem hoje é o quê? Onde você estudou, qual é o teu nível disso, o teu nível daquilo, o que você tem, o que você faz, o que é isso, o que é aquilo e tal. Então, a preocupação, porque você é corpo, mente e espírito, mas você se preocupa com o seu corpo, ou seja, com a sua matéria. Você não tem a preocupação de desenvolver valores. Isso que hoje em dia está acontecendo. As pessoas valorizam o outro pelo que o outro parece. E aí você vai ficar no conflito entre aquela questão, tudo é como lhe parece, ou ser ou não ser, eis a questão.
né? É o Shakespeare de um lado e o nome dele, agora fugiu o nome, que falou isso, assim se lhe parece. Eu esqueci o nome do autor, mas eu já vou me lembrar. Então, esse conflito que você tem das suas questões do ser e do estar. As pessoas perderam a conexão. Está todo mundo só no estar. Aí as mulheres se preocupam com a idade, se preocupam com a ruga, se preocupam com não sei o quê. Os homens se preocupam com a virilidade, se preocupam com a fortaleza, se preocupam com o dinheiro, se preocupam com um carro novo e não sei o quê. Então ficam os valores que não têm valor, são preços. Entendeu o que é a diferença entre preço e valor? Agora, o amor. Eu não posso dizer que eu amo mais que você. Por quê? Porque não pode medir. Não tem nem como medir. E as pessoas que estão com essas falas agressivas? É isso aí, são resultados. Isso é resultado. Mas como a gente se protege? Não, você se protege simplesmente ignorando. É você não se importando com isso. Quando você, a pessoa vem... Deixa, você usa um exercíciozinho, é o balão de aniversário. Esse exercício funciona. Você já viu aquele balão de aniversário? Você sopra, joga no ar, ele fica assim, você não consegue nem pegar e cai murchinho no chão. Quando você tem uma pessoa assim, falando muita besteira, e horas, muita e horas, coisa, e horas. deixa falar. Você fala, aí faz assim, ó. Agora você quer ver ela calar? Você sabe que você tem razão? Experimenta isso. É minha mãe falando isso. Ah! Aí é mamão com açúcar. Diz que ela tem razão. Ela sempre. Minha mãe Hã? Sempre. Não, mas você sabe que você tem razão. Não é que você desarma. Mas você, aí vem o seu ego. Quem é o culpado dessa situação? O seu ego. Eu tenho que ter razão. Então as pessoas não se preocupam em aprender com o outro, se preocupam em ter razão. Então quando você tratar com a sua mãe, ô mãezinha querida, vai Luiz, você está com a roupa que você foi, que você chegou a tal hora. Não, a minha mãe que fala que eu tenho que fazer esse exercício. Ah, eu pensei que você brigava com a sua mãe. Não, a minha mãe fala que quando vê essas pessoas, bem, minha mãe então tem essa bem. sabedoria de falar, faz isso. Chama ela para bater papo. É porque ela mora em outro estado, mas ela faz uma coisa mais ou menos parecida. Ela fala, não, eu entendo, você tem razão. Não, eu fico olhando assim, aí faz cara de paisagem. Não, quando quando você vê a pessoa falar uma coisa, você não concorda, mas ela teve algum argumento que parece que tem uma certa racionalidade. Racionalidade que eu digo não é dizer que está certo ou errado, porque no universo não existe certo e errado. No universo existem as polaridades. Então, qual é o problema da natureza humana? O tal do ego que ficou exacerbado. Então você hoje quer ter razão. É aquelas pessoas que estão falando assim. Não, mas você quer ter razão, você não quer aprender, você não quer amadurecer uma ideia, você quer ter razão. Então quando você trabalha na vida para ter razão, lá se foi a racionalidade do brejo, porque você está discutindo para ter razão. E ninguém estuda mais coisa nenhuma. Entendeu? Eu vou te dizer uma coisa, não vou entrar em discussão política, logicamente, porque aqui não é o auditório para isso. Mas hoje se vê discussões políticas de gente que não sabe nada, de nada, todos os lados. Da história do mundo. Do mundo, não sabe nada do que está falando. E as pessoas pegam fulano ou beltrano ou cicrano por meia dúzia de palavras que ouviu de um amigo que viu, que ouviu, não sei o quê. Mas ninguém foi ver, ninguém foi pesquisar, ninguém foi estudar, para entender, para ter coerência no seu pensamento. Eu quero escolher esse, porque esse tem um programa que me agrada e tal. Vou escolher esse porque ele tem um outro programa. Mas hoje as pessoas estão num processo de briga, até está chegando ao ponto de brigas em família, pelo radicalismo. Por quê? Porque ninguém raciocina mais nada, inclusive de um lado de outro. patrimônio também. Hã? E destruição de patrimônio, Exato, violência. tudo Aí você sente que a energia. Mas isso é uma energia material. É isso que eu estou falando. É um materialismo excessivo na humanidade. As pessoas estão com excesso de vaidade, de orgulho, de ambição, tudo isso. Hoje nós vamos fazer daqui a pouco a sessão do Corrente Verde Parimar, né? Da Corrente Verde Parimar. E uma das coisas que a gente fala no canto do mantra da corrente é sobre essa questão.
do excesso de vaidade, de orgulho, de ambição. Antes de vir para cá, eu estava conversando rapidinho com um amigo meu, que ele falou assim: Letícia, como a vibração está ruim esses dias, eu estou sentindo, ele é muito sensível, ele é um grande artista plástico, trabalha com natureza, ele falou assim, muita quebra-quebra, não que as pessoas possam se manifestar, mas estão quebrando o patrimônio, estão falando sem... Agressão, muita agressão. Agressividade. Mas isso aí tem gente que fomenta isso também. Isso é um processo, é um sistema também, né? Não é uma pessoa, é um sistema. Esse sistema é materialista, é um sistema de poder, um sistema de corporação, essas coisas todas. Mas isso a gente está vendo que está acontecendo no mundo, entendeu? E então, não é aqui no Brasil, é o mundo todo bélico. O mundo deixou de ser marcial. Sabe qual é a diferença entre marcial e bélico? O marcial, ele estabelece um combate que, ao ver do marcial, vai ser bom para todo mundo. Então ele considera que tem adversários, não tem inimigos. E quando ele vence, ele toma o cálice da vitória com os adversários, porque ele quis o bem de todos. O bélico quer destruir o inimigo, então ele quer ficar sozinho e o inimigo morto. Então ele vai dominar tudo. Então é esse o sentido que o mundo está hoje. O mundo não está marcial, o mundo está bélico. Porque o marcial precisa existir, porque todos nós teremos sempre conflitos, teremos sempre pensamentos diferentes, cada um de nós tem. Mas a gente tem que aceitar o outro. Agora o outro também precisa vir com um argumento, e quando você vê que ele não tem argumento, eu acho porque eu acho, eu acho porque eu ouvi, eu acho porque eu vi no Facebook, porque eu vi, você deixa falar, porque essa pessoa não tem. Aí você sabe qual é o argumento dessa pessoa? Agredir o outro que pensa diferente. Ela não argumenta, ela agride. Porque a agressão é a melhor maneira de afastar o outro, que vai te obrigar a raciocinar. Né? E isso está acontecendo muito hoje, nesse debate aí político todo aí, não tem pé nem cabeça, porque as pessoas não estão vendo o que está por cima deles todos, de todos nós, que está comandando esse processo e que vai levando a banca a outra, e ninguém percebe, que não estuda, está entendendo? Não estuda. Isso que eu estou dizendo, o papo aqui não pode ser político, entendeu? Eu estou mostrando mais ou menos o espírito da coisa, né? Então, pode falar do canal lá, o outro canal, depois você fala para ela que eu tenho um outro canal que é para esse assunto, entendeu? De educação política, mas eu não falo o nome de ninguém. Não, é mais sobre essa vibração. Mas é isso que tem a ver. Eu não tenho a intenção desse canal, que ela vai falar para você, porque aqui é da Ordem da Coroa, não quero misturar a estação. Eu estou acompanhando você tá? no seu canal. Aí eu vou, assim, não vou falar nome de político, de partido, não vou fazer educação política. Para você aprender a raciocinar, não ir pela cabeça de ninguém, vai pela sua, mas estuda. Então eu vou mostrando caminhos para você estudar.